O Viper tá para lançar um disco, salvo engano, dia 23 de junho agora sai o álbum Timeless, disco novo, uma banda que, né, que também contou com o André Matos. O Angra tá com o disco pronto, tá em dúvida se sai esse ano ou sai ano que vem, por questão de fabricação do vinil e tal. A gravadora quer avaliar isso. Então, duas das grandes bandas que tiveram o André Matos, o Xamã, infelizmente, parou as atividades por conta de uma treta lá com o Confa, enfim. Mas a questão é, onde vocês acham que o André Matos estaria em termos artísticos e de mercado se ele estivesse vivo? A gente está vendo aí Viper, Angra, o Xamã ali lançou ano passado um bom disco com a Lírio Neto e tal. O que vocês conseguem projetar pelo que vocês conhecem tão bem do André Matos? O que ele estaria fazendo em termos artísticos e de mercado? Ó, eu acho que assim, o André, nessa última entrevista que a gente fez com o André, né, obviamente que ele não falou sobre isso, mas quando a gente desligou a câmera, a gente ficou mais 2 ou 3 horas conversando com o André, né? O André tava, ele era o André. Pegar para bater papo com o André, vai bater papo sem hora para ir embora, porque ele era um bom cara para assuntos. E a gente falou de muitas coisas, né? E ele me falou muito sobre a vontade dele de trabalhar com música clássica, que é o que ele é formado, né? Ele nunca trabalhou com erudito, nunca, né? Nunca foi reger uma orquestra e viajar regendo uma orquestra, ou até compondo composições, né? Fazendo composições mais clássicas para filme ou para comerciais. Ele queria muito fazer isso e queria muito fazer uma pós-graduação nisso, né, da faculdade, né, em trilhas sonoras, né, principalmente em trilhas sonoras. Então eu acredito que o André teria, né, pós-pandemia aí ido para, ou até durante a pandemia, ido para a Europa ficar mais com o filho, né, porque obviamente aqui não teria o que ele fazer, porque né, tudo fechado, shows e eventos tudo fechados. Eu acho que ele teria aproveitado para estudar um pouco mais a música erudita, né? E, cara, ele tava muito desgostoso com a heavy metal, né? O próprio Hugo já falou algumas vezes que eles pressionavam muito o André para um novo disco, né? Que o The Eternals of the Light é de 2012, né, cara? O André faleceu em 2019. São 7 anos sem lançar nada, né? Inédito. É muita coisa, né? E eles pressionavam muito e o André, eles nunca viram o André ter muito interesse. Fala, me manda aí. Tentando fazer o André gravar um single com o Xamã, né? Porque tava na época do Xamã Reunion. Mas o Xamã mesmo, eu sinceramente, falando aqui pra você, aqui, falando por mim, nem pelo Thiago, nem pelo documentário, nem pela família do André, não, falando pelo Anderson aqui, eu acho que o André não tava feliz lá no Xamã, né? Eu acho que eu não via o André que eu conhecia ali. Eu não via. Ali, em cima do palco, até nos bastidores, que eu tive a oportunidade de estar com ele em alguns shows nos bastidores, eu não vi o André. Aquele André que eu vi no Reunion do Viper, por exemplo, que eu trabalhei bastante com eles na época, né? Eu ajudava a coordenar lá os meet and greets, lá, viajei com o Viper. Eu não vi aquele André, não, cara. Eu não vi. Eu vi um André bem recluso, bem desconfiado, fazendo aquilo por alguns outros motivos. Cara, eu não via ele indo ali no Xamã. Até rola, né, até conversas aí de que o André falou com o Hugo que eles poderiam seguir sem ele, né, se por um acaso ele saísse, se por um acaso ele preferisse sair, seguir a carreira dele, que o Hugo continuasse com o Xamã. Ele até passou o nome Xamã para o Hugo, né, para que o Hugo colocasse outra pessoa para seguir. Então isso já era meio que já pré-definido com o André em vida, de que o Xamã seguiria sem ele, entendeu? Então eu acho que também não seria no Xamã. Aí tem a questão do Angra, que veio aquela história logo depois que ele morreu, o Paulo Barão falou que tinha uma reunião e tudo mais. Cara, o que eu sei é que o André mostrou um pequeno interesse com o Luiz, né? Que parece que eles pegaram uma poltrona um lado do outro num voo aí da turnê do Xamã, e o André mostrou um interesse em saber como estavam as coisas lá no Angra, porque o Luiz tinha feito umas participações já com o Rafael lá no Angra, na turnê do Holy Land, lá que eles fizeram, uma coisa daqui, já tinha feito algumas coisas com o Rafael, e o André se mostrou interessado em saber como estava o Rafael, como que, né, e aí, como tá lá as coisas. O Luiz me falou isso, né, que o André tinha esse interesse, né, mostrou esse interesse. Mas em contrapartida disso, cara, em todos os eventos que a gente
pôde tentar ter o André com a gente, junto, que tinha o Rafael, cara, o André sempre se negou, cara. E assim, ele botava como condição, assim, decisiva para ele não ir. Né? Até na gravação dele, ele me falou, cara, você me garante que você não vai armar para mim. Não vai, o Rafael não vai estar lá. Né? Não, assim, então ele me fez garantir. Entendeu? Então, ele não queria. Uma semana antes dele falecer, a gente fez um vídeo, né, uma gravação em parceria lá com o canal do Luiz Mariucci, com o Angra Sênior, né, que era a primeira formação do Angra, que teve o André Bastos, o Marco Antunes, o Luiz e o Rafael. Só faltou o André, cara. Eu mandei, durante a gravação, eu mandava mensagens pro André com fotos. Falei, cara, só falta você, cara, vem aqui, pô, ia ser legal ter você aqui, que ele via e nem me respondia. Então, assim, que eu te falo, bem em contrapartida ao que o Paulo Barão, não que ele esteja mentindo, não acho que ele esteja mentindo, entendeu? Mas tinha essa, né, resistência do André em fazer algo com o Angra. Sim, depois de uma conversa com o Paulo Barão ou com alguém ali que não seja o Rafael, ele podia mudar de assunto, mudar de intenção, mudar de opinião. Sim, poderia acontecer sim, como ele mudou de opinião em relação ao Xamã quando depois ele conversou com o Ricardo Confessori. Então, assim, cara, a minha opinião, cara, seria que acho que o Angra sim ia se reunir com o André, sim, mas o André deu uma condição muito esperta, porque o André era um cara muito esperto. Ele deu uma condição muito, muito, muito esperta, que teria que ser com o Kiko. Cara, e eu duvido que o mais difícil dessa reunião não seria nem o André, cara, seria o Kiko, né? O Dave Mustaine não liberaria o Kiko para fazer uma turnê com o Angra, na minha opinião. Então eu não acho que o André jogou uma carta ali, fez uma jogada bem inteligente, porque ele deu uma declaração que teria que ser com o Kiko, entendeu? Então eu acho que ia se apegar a isso, né? Nós vemos aí que o Megadeth acabou de lançar um disco, tá em turnê, tá super bem, né? Eu acho que, não rolaria agora por isso. Então, o que eu acho que o André estaria fazendo, ele estaria lá na Suécia, com o filho, acompanhando o crescimento do filho, talvez dando aulas de música em alguma faculdade lá na Suécia, e um pouco recluso, como muitos vocalistas aí do metal fizeram isso, né? O Michael Kiske fez isso por quantos anos, cara? Fez isso por mais de 15 anos, né? O Michael Kiske fez isso. O Roy Khan também fez o Kamelot, no auge do Kamelot, foi cantar na igreja, né? Teve vários outros vocalistas de bandas aí que ficaram reclusos, né? Então, eu acho que o André ia dar esse tempo aí de sabático aí para ele, né? Sabático aí para ele, e ia dar uma sumida aí por alguns bons 5 anos aí, eu acho. E depois, quem sabe, voltar a fazer com o Angra, num período aí que, de repente, o Kiko, de repente, nem estaria mais no Megadeth, porque a gente sabe que no Megadeth, não tô gorando, Kiko, não tô gorando, não, tá saindo do Megadeth. Mas, cara, a gente sabe, cara, do histórico do Dave Mustaine, cara, que as pessoas não ficam muito tempo na banda, né, cara? Não tem ninguém ali, nem o Marty Friedman ficou tanto tempo na banda assim. Que é o cara que fez história ali, não que o Kiko não esteja fazendo história, esteja fazendo história também. Mas e até porque o Megadeth, né, é uma banda que não acredito que dure mais de 10 anos aí agora, né? Porque, né, o estilo não deixa isso. O Dave Mustaine já tem lá os seus 60, quase 60 anos lá, acho que tem 60, né? Então, eu acho que não vinga muito tempo o Megadeth. Então, eu acho que isso aconteceria no futuro muito próximo, sim. Né? Mas hoje, a pergunta que você me fez, hoje eu acho que ele estaria voltado mais para essa... A gente, de repente, estaria ouvindo músicas em filmes que a gente nem saberia que é o André Matos que fez, entendeu? Porque eu acho que ele ia fazer justamente isso. Ia compor e ia botar um codinome. Ele não ia assinar como André Matos. Justamente para ninguém ir lá assistir o filme por causa do André Matos, entendeu? Além disso que o Anderson falou, e tinha outros projetos em andamento, a reunião do Xamã, como ele até divulgou na época que ele ia fazer um projeto com o Robertinho de Recife, que não chegou a ser terminado. Então, ele tinha as coisas fora a banda solo, que como artista ele era inquieto, então ele estava sempre buscando coisas para fazer. Então, parado totalmente ele não ia ficar, mas talvez não em bandas. Ele chegou a cantar no Sagrado Coração da Terra, né, com o Marcos Viana, né? Ele fez muita coisa diferente do heavy metal, né? Cantou 2 músicas lá, cantou uma parte da música do Caetano Veloso, cantou uma música que o Marcos Viana compôs.